Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um remo em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o remo. Até aí. Irmãos, podem sentar-se. Meus amados irmãos, muitas vezes, para nós compreendermos o presente, nós precisamos entender o passado. Você sabia disso? E muitas vezes, para nós entendermos o presente, vamos entender o passado. Só que nós temos que nos transportar aos dias do profeta Elias e entender o presente do passado dele, o presente de Elias, entendendo o passado do povo de Israel. As irmãs estavam falando, que acho que foi a irmã que falou agora, eu não sei se foi uma oração, sobre a lei do holocausto. Em Levítico, no capítulo de número 6 e no versículo de número 12, a Bíblia diz assim: O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E nós vamos vendo ao longo do tempo do povo de Israel isso acontecendo até o reinado de Salomão. Havia este costume até que Salomão morre. Preste bem atenção, você precisa entender. Até que Salomão morre, e a Bíblia diz que após a morte de Salomão, Deus estava irado com Salomão, porque a Bíblia diz que Salomão, no final da sua vida, não vou entrar no mérito se ele foi salvo ou não, mas a Bíblia diz que no final da sua vida, Salomão se curvou diante de muitos deuses, se curvou a Milcom, se curvou a deuses que as suas mulheres serviam. Essas mulheres, esses deuses pediam sacrifícios de crianças. E a Bíblia diz então que após a morte de Salomão, seu filho Roboão ocupa o seu lugar. E o povo vai ter com Roboão e pergunta para Roboão: Roboão, qual vai ser a tua administração agora? Como é que tu vai administrar o reino? O teu pai havia colocado muito impostos sobre nós estamos cansados de pagar impostos. E a Bíblia diz que Roboão vai e consulta os conselheiros do rei, e os conselheiros dizem: olha, se tu queres ganhar o povo, tu tem que baixar os impostos. Roboão escuta aquele conselho
e vai se aconselhar com os jovens que cresceram com ele. E os jovens dizem assim: não, sobe mais ainda os impostos, não dá colher de chá para o povo. E a Bíblia diz que Roboão então vai para o povo e diz assim: olha, se vocês acham que os lombos de meu pai eram pesados, o meu dedo mindre vai ser muito mais pesado que os lombos do meu pai. Naquele momento, irmãos, há uma rebelião, um princípio de uma guerra civil, e aparece no cenário um homem chamado Jeroboão, e Deus permite então que o reino de Israel seja dividido em reino do norte e reino do sul, para que não se apagasse a luz de Davi em Israel. Roboão fica então com duas tribos, com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim, e fica com Jerusalém como capital então do reino do sul. A Bíblia diz que Jeroboão, Deus fala para Jeroboão: Jeroboão, se tu seguir os meus estatutos, se tu me obedecer, Jeroboão, a tua descendência vai ter muita bênção, tu vai ser muito abençoado por mim. A Bíblia diz que, eu quero ler com você, vamos lá para 1 Reis, capítulo número 11. Capítulo número 11 de 1 Reis. Vamos mais para frente, capítulo 12. E a Bíblia diz então, no capítulo 12, nós precisamos entender por que Elias estava reparando o altar. Eu sei que durante esse mês aí vão ter muitas revelações, então 25, Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan, e isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Mudou então, irmãos, a maneira do culto, mudou a linhagem dos sacerdotes, mudou as festas que Deus havia estipulado, o mês, os dias, ele também mudou tudo isso. Versículo 33, olha que a Bíblia diz: nós temos que entender o passado. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Ele fez um altar semelhante
Irmãos, é a partir daqui, outro dia você lê com mais calma, é a partir daqui que começa, é daqui que surge a cidade de Samaria, é daqui que surge a idolatria, é daqui que surge os falsos profetas, é daqui que surge os falsos sacerdotes, é daqui que surge todo o mal de Israel. Começou por causa de um homem que não obedeceu ao que Deus mandou ele obedecer. Por causa de um homem, centenas de dezenas e milhares de anos, ainda hoje, as coisas vão se repetindo. Essa é a natureza do homem. Aí o que acontece? Ele faz um altar, ele imita, faz um altar e começa a queimar naquele altar sacrifícios a um suposto Deus que tirou o povo do Egito. Aquele suposto Deus tinha a aparência de um bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro? Ele construiu dois, o povo construiu um no deserto, Jeroboão construiu dois e apontava para os bezerros lá em Dan e em Berseba. Vocês não precisam ir adorar em Jerusalém, agora vocês têm os próprios deuses de vocês. Aqui estão os teus deuses, ó Dan, aqui estão os teus deuses, ó povo do reino do norte. A Bíblia diz, aleluia, que ele constrói um altar, e Deus ainda, por amor a Jeroboão, por amor ao povo, manda um profeta clamar contra o altar, e diz: altar, altar, assim te diz o Senhor, aleluia, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele, sabe quantos anos antes, irmãos, esse profeta profetizou sobre que viria o rei Josias? 300 anos antes. 300 anos antes de acontecer, Deus estava avisando: eu vou enviar um rei e vai destruir todo este culto carnal, este culto humano, este culto que não vem da parte de Deus, vai destruir tudo. E os anos foram se passando, e o reino do norte foi sendo invadido pelo poder das trevas, e vinha rei, morria rei e vinha rei, e a maldade só ia aumentando. Eu vou ler rapidamente aqui para você entender a loucura que era o reino do norte. 1 Reis 13, 33. Depois de o profeta ter ido lá, o braço de Jeroboão ter ficado seco, Deus ter restaurado o braço dele, o Jeroboão continuou pecando. 33 do capítulo 13. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho, antes de entre o povo tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Agora ele fica com um filho doente, manda a mulher dele lá consultar com o profeta Anaias. Ela se disfarça, o profeta já está velho e já está cego. Ela entra na casa do profeta e o profeta diz assim: entra, mulher de Jeroboão, e diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa, quando tu chegar de volta na cidade, o menino vai morrer. Irmãos, e esse versículo, ele tem uma coisa que é muito interessante. O profeta prediz
diz a maldição de Deus sobre a descendência de Jeroboão, que todos iam morrer. O profeta diz assim: o último que vai ser enterrado vai ser esse menino, porque ainda se achou coisa boa nele. Irmão, como é que nós não vamos nos preocupar com a salvação das crianças? Se Deus estava revelando para o profeta que o íntimo daquela criança, a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas ele não devia ser muito grande, porque ela estava levando ele nos braços. Eu só quis abrir um parênteses aqui. Deus disse para o profeta: esse aí vai ser enterrado, porque eu olhei o íntimo dessa criança e vi coisa boa nele. Ele vai ser enterrado aí. O restante vai ser morto a espada, vai ser morto de outras maneiras. Parou por aí não, continua. Eu quero resumir mais um pouco. Agora vamos lá para o 16. Bem querido, olha o que diz a Bíblia. 16:24. Aqui já começa a falar do reinado do pai de Acabe. 16:23. No 31º ano de Asa, rei de Judá, reino do sul, Omri começou a reinar sobre Israel, ou seja, reino do norte, e reinou 12 anos em Tirsa. Reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata. Quem comprou o monte de Samaria? O pai de Acabe. Versículo 25. Fez Omri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quanto foram antes dele, andou em todos os caminhos de Jeroboão. Esse Jeroboão aqui é Jeroboão I, filho de Nebate, como também os pecados com que este fizera pecar Israel, irritando a quem, irmãos? Eles irritaram a quem, irmãos? Olha, está quase no fim da consagração. Eles irritaram a quem? Ao Senhor. Eles irritaram ao Senhor. Morre o homem, vem o Acabe, o Acabe vai melhorar. Não. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel. Versículo 29. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Irmãos, os irmãos estão percebendo uma coisa aqui. Eu não sei se vocês estão percebendo que à medida que os anos iam passando, estava acontecendo como está acontecendo nos nossos dias no reino de Israel. O pecado estava se multiplicando. Veio o pai do homem, fez pior que Jeroboão. Veio Acabe, fez pior que o seu pai. Eles foram aumentando a medida de pecado. Eles foram aumentando a medida de pecado. O pecado daquele povo foi apenas multiplicando-se. Os irmãos conhecem a história. Olha o que diz a Bíblia, é interessante nós lemos aqui. Versículo 30 do capítulo 16. Fez Acabe, filho de Omri, que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se for a coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Escute isso. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificou
edificar em Samaria. Veja, o pai dele comprou as terras, ele edificou um altar, mas ele edificou esse altar dentro da onde, irmãos? Que casa é essa? Ele edificou um templo para Baal. Acabe edificou um templo exclusivamente para cultuar Baal. E qual era a ideia? Qual eram os sacerdotes? Vinha do mesmo pensamento que vinha o Jeroboão. Não era da linhagem, não tinha compromisso com Deus. Lembra que nós estudamos sobre Segunda Crônicas 20? Aqui está tudo entrelaçado, as histórias. Levantou um altar, também Acabe fez um poste de ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor. É neste cenário agora, irmãos, eu quero destacar algumas. Eu só fiz uma introdução para você entender o cenário. Agora veja, aos nossos olhos, será que eles mereciam a segunda oportunidade? Depois, aquele povo miserável, pecador, será que eles mereciam a oportunidade? A Bíblia diz que no meio daquele cenário de idolatria, no meio de um cenário onde o governo estava corrompido, onde os poderes das trevas imperavam, a Bíblia diz que surge no cenário do reino do norte um homem com uma revelação. Aquele homem tinha uma revelação e uma missão. Ele tinha que, com a sua revelação, ele tinha que quebrar o país. Se tu recebesse a revelação de ir lá no prefeito de São Borja e dizer, segundo a minha palavra, nos próximos 3 anos e meio não vai ter soja, não vai ter arroz, não vai ter produto, São Borja vai ficar 3 anos e meio por embaixo de sofrimento. Tu estaria disposto a quebrar a tua cidade por uma revelação? É isso que irmão, ele recebeu uma revelação para levar o país à miséria. Elias, é que a gente lê, eu costumo dizer, os irmãos não podem ler a Bíblia corrida, você tem que ler, é como a irmã estava, nós temos que ler a Bíblia, eu quero mais. Olha que revelação terrível. Ele foi lá no rei, segundo a minha palavra, vai vir o juízo de Deus sobre a nação de Israel, sobre o reino do norte. Quantas famílias, irmãos, estavam passando fome, enfermidades, o pasto secou, não tinha alimentação para os animais, a água era escassa. Mas porque aquilo era a forma de Deus chamar a atenção do povo. Muitas das vezes Deus vai permitir alguma tragédia para o nome dele ser glorificado. Nós vimos ano passado alguns, mas se a Bíblia diz que está tudo no controle de Deus, quantas pessoas, irmãos, perderam tudo no ano passado na enchente? Aí você vai dizer, mas Deus é mau. Não, Deus não é mau. É que Deus vai dando tempo para as pessoas se arrependerem.
E aí qual é o último estágio do amor de Deus? O último estágio do amor de Deus é permitir a luta, é permitir uma calamidade, para Deus dizer: ei, eu estou aqui para te ajudar. Para de ser cabeça dura, para de ser cabeça dura. Tu está no fundo do poço e tu continua cavando mais fundo ainda. Eu quero te tirar daí. Foi para isso que Deus mandou o profeta Elias. Era para tirar aquele povo do fundo do poço espiritual. A Bíblia diz que Eligiou, segundo a minha palavra, não vai chover. E ele some do cenário. Ele vai para o ribeiro de Querite, e lá no ribeiro de Querite ele fica escondido, até que se termina a água do ribeiro de Querite. Deus diz para ele: vai lá para a casa de uma viúva. Ele chega na casa da viúva, a viúva está preparando a última alimentação para dar para o seu filho e para ela, e depois eles iam se preparar para morrer. Elias diz: não, primeiro para mim, primeiro para aquele que representa Deus na terra, primeiro para aquele que representa Deus na terra. E ele diz assim: diz o Senhor, não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, até o final daquela grande estiagem, todos os dias. Que coisa maravilhosa, irmão. Aleluia. Será que nós podemos ainda hoje experimentar um milagre assim? Tu pegar a garrafa de azeite, tu vira e não se termina, no outro dia ela está lá o azeite. Tu ia lá e tirar a farinha e não se termina essa farinha. 3 anos e meio, um pouquinho menos, tirando os meses que ele ficou no ribeiro de Querite, todos os dias tinha farinha e tinha azeite na casa da viúva, todos os dias, aleluia. Em meio à seca, em meio à dificuldade, tinha alguma coisa da parte de Deus na casa daquela viúva, aleluia. Agora Deus fala com Elias, e Elias vai e se apresenta para Acabe. E quando ele se apresenta para Acabe, o Acabe procurou ele por tudo que era lugar. E o Elias vai e se encontra com Obadias. E o Obadias diz: és tu, meu senhor Elias? Não teve lugar que o meu senhor Acabe não te procurou. Olha, ele andou pelos confins da terra atrás de ti, mas o profeta estava escondido em Deus. O profeta estava escondido em Deus. O profeta estava escondido em Deus, meu irmão, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que o Obadias, apavorado, diz: olha, meu rei, meu senhor Elias, eu escondi 100 profetas. A Jezabel, essa endemoniada, começou a matar profeta. Aonde tinha profeta ela matava, porque ela queria extirpar da terra a voz de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: ninguém jamais vai extirpar a voz de Deus da terra, aleluia, porque sempre Deus vai ter um remanescente fiel. Deus sempre terá um remanescente fiel, aleluia, que não recua, que não, aleluia, duvida do poder do seu Senhor. A Bíblia diz que aqueles profetas passaram momentos difíceis, 50 profetas numa caverna, 50 profetas em outra caverna, mas o Obadias dizia assim: mas eu os alimentei, aleluia. Meus irmãos, como nós precisamos de Obadias hoje em dia para manter o ministério do profeta, aleluia. Homens, mulheres que apoiem o ministério do profeta. Sabe por quê? Porque o profeta é alguém que vai dar a cara a tapa, é alguém que vai enfrentar os infernos. Eu quero te dizer uma coisa: se você for ler a vida dos profetas, profeta não tem vida fácil, profeta não tem vida tranquila, porque o profeta é a boca de Deus na terra, falando muitas das vezes, ou na maioria das vezes, aquilo que a maioria não quer escutar.
ministério de profeta? Aleluia. Tu quer ser uma profetisa? Tu quer ser perseguida? Tu quer ser incompreendida? Um dos ministérios mais solitários que tem é o ministério do profeta, porque ele está sempre sozinho, porque as pessoas não compreendem muitas das vezes a mente de um profeta, não compreendem as atitudes de um profeta, mas o profeta é alguém que olha o futuro pelos olhos de Deus. Ele sabe o que vai acontecer antes da maioria das pessoas, porque para ele olhar o futuro, ele tem que andar no presente com Deus. Aleluia. E assim estava Elias, estava no presente, mas estava olhando o futuro. Aleluia. E a Bíblia diz que ele manda o Obadias, diz: não, vai lá, e diz que eu vou me encontrar com ele. Quando ele se encontra com Acabe olha o Elias, aquela roupa de pele de animal, queimada pelo sol. Ele olha para o Elias e diz assim: és tu, o perturbador de Israel? É tu que mandou a nossa nação à ruína? É tu que fez com que a nossa nação passasse por essa estiagem? É tu que está fazendo isso? É tu que perturba Israel? O Elias olhou para ele e disse assim: eu não sou perturbador de Israel. Sabe por que eu não sou perturbador de Israel? Eu sou perturbador da tua casa e da casa do teu pai. Foram vocês que começaram isso. Agora aguente o refúgio de Deus. Foram vocês que começaram isso. Eu não. Aleluia. E seguinte, manda os profetas de Baal. E o seguinte, nós não vamos fazer nenhum negócio no monte de vocês. Eu não vou entrar no monte eu não vou entrar na casa do Deus de vocês. Vamos lá para o Monte Carmelo. Vamos lá para o Monte Carmelo. Vamos se encontrar lá. Manda os profetas de Baal para lá. Manda 1 Reis 18 agora e 19. Agora pois manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Os falsos profetas tinham um banquete todos os dias. Os profetas de Deus comiam na caverna. Tu quer ser profeta de quem? Se tu for profeta de Baal, tu vai comer na mesa de Jezabel, mas não vai comer na mesa de Deus. O profeta vai comer lá na caverna. O profeta vai comer na caverna. Aleluia. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia. E você sabe o contexto da história aqui. Os endemoniados, irmãos, de repente uma outra irmã vai pregar, mas eu fico pensando quanto de demônio tinha ali no Monte Carmelo. 850 endemoniados e só um profeta de Deus. Você sabe que é quase metade da nossa sede internacional e de um lado só um aqui. 8 de novo, eu nem sei se cabe 800 pessoas de uma do lado da outra. Seria essa igreja assim, abarrotada de gente, um do ladinho do outro, até lá, sair lá fora, e um aqui no púlpito, e aqui, né, para nós entender, e aquela sangueira, aquele sangue. O Baal queria sangue, o Baal queria sangue. Sangue, sangue e sangue. E o Elias confirmando, confiança. Quem é profeta de Deus conhece Deus. Mas quem sabe o Baal foi dar uma viagem, quem sabe ele está dormindo, chama ele. Não aconteceu nada. Ao meio-dia, o Elias toma a responsabilidade e diz assim: agora vamos fazer a coisa certa. Altar de Israel
tem que ter 12 pedras. Isso está escrito. Tem que ter 12 pedras. Porque cada pedra representa uma das tribos de Israel. Cada pedra representa uma das tribos de Israel. Eu pergunto para os irmãos, quantas vezes, olha só, vamos pegar um mistério. Ele mandou encher 4 cântaros, ou hoje seriam 4 baldes. Quantas vezes ele mandou repetir a operação com os 4 baldes? 3 vezes. 3 vezes 4? 12. Por que 12 vezes? Porque a água na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. O que ele estava dizendo com cada um daqueles cântaros? Cada um daqueles baldes de água representava que cada tribo tinha que ter a presença do Espírito Santo. Cada tribo precisava ter a presença do Espírito Santo. Agora vamos fazer rapidinho um comparativo. Hoje, na dispensação da graça, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, ele diz que eu e você somos o quê? Somos pedras vivas. E nós somos pedras vivas. Eu e você somos pedras vivas. E nós somos hoje, ao mesmo tempo, nós somos o altar, nós somos o templo, nós somos o edifício e nós somos sacerdotes desta nova aliança. E assim como cada uma das tribos de Israel tinha que ter a presença do Espírito Santo, cada um de nós, irmãos, tem que ter a presença do Espírito Santo. E coisa interessante, a Bíblia diz que ele colocou todas as pedras, ele derramou a água e ele orou. Agora veja, o que aconteceu depois que caiu o fogo? Ocorreu uma coisa que tem que ocorrer nos nossos dias. Eu e você precisamos estar unidos. Não tem como descer fogo do céu, não tem como ter avivamento se as pedras não estão unidas. Não tem como cair fogo do céu se cada uma das pedras não tiver a presença do Espírito Santo. Não tem como cair fogo do céu se não tiver alguém clamando na terra. A Bíblia diz que ele arrumou tudo, derramou a água e a água transbordava. Eu e você temos que transbordar na presença do Espírito Santo. Aleluia! Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz, aleluia, que ele orou e disse: Senhor, eu fiz tudo como o Senhor mandou. Agora mostra, Senhor, que eu sou o teu servo, e desce fogo do céu. E a Bíblia diz que ele não fez uma oração muito longa, ele não fez algo muito extenso. A Bíblia diz que ele orou e caiu fogo do céu. Agora eu pergunto para vocês: quando nós estamos em meio de uma cidade que precisa conhecer o poder de Deus? Eu e você estamos em meio a uma cidade que precisa conhecer o poder de Deus. Em meio a uma cidade que precisa conhecer o fogo verdadeiro de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a unção de cura, a unção de maravilhas, a unção da palavra do conhecimento, a manifestação dos dons do Espírito, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o dom da fé. E é nós que temos que manifestar o poder de Deus. Mas nós temos que fazer uma análise, nós temos que olhar para dentro de nós e ver se não tem alguma coisa, se não há alguma
faltando dentro de nós, se não há alguma coisa faltando dentro de nós. Alguns, não sei quanto tempo atrás, Deus falou comigo que eu tinha que me puxar mais. Eu achei que eu estava fazendo muito. Deus disse: não, tu está fazendo, tu tem que fazer mais. Eu comecei a orar, Senhor, eu quero mais unção, eu quero mais unção, eu quero mais unção, eu quero mais unção, eu quero mais unção. Mas eu quero unção agora para orar, eu quero unção agora para jejuar, eu quero mais unção, eu quero mais conhecimento na tua palavra. Aleluia. Irmãos, e nas últimas semanas, desde o retiro de fevereiro, eu tenho uma fome de orar. Eu estou com uma fome de orar. Eu disse: Senhor, eu quero ser cheio. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Aleluia. Ontem eu estava orando, antes do culto da Santa Ceia em casa. Eu estava dizendo: Senhor, quando eu for participar do corpo amanhã, hoje, eu vou participar do teu sangue. Senhor, eu quero sentir o Senhor nesse negócio. Quando eu estiver comendo teu pão, quando eu estiver tomando teu sangue, eu quero sentir o Senhor. Aleluia. E enquanto antes de eu tocar a Santa Ceia, irmão, desceu uma glória sobre mim aqui no púlpito. Uma glória de Deus, uma glória de Deus, uma glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o maior interessado em derramar o fogo sobre a nossa vida. Aleluia. Eu tenho pedido uma coisa que eu e você temos que ter. Aleluia. O Espírito Santo tem ministrado isso ao meu espírito e tem falado: tem crente que não tem mais alegria da salvação. Irmão, tu tem que ser alegre. Tu tem que ser um crente alegre. Tu tem que ser um crente fervoroso. Aleluia. Tu tem que ser um crente alegre, mas quando tu não está na luta, se tu for cheio do Espírito Santo, tu vai ser um exemplo para outras pessoas. Aleluia. Tu vai fortalecer a muitos. As pessoas vão olhar para ti e dizer: mas como é que ele consegue? Como é que ela consegue? Há um segredo na vida dessa mulher, há um segredo na vida desse homem. É que eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho fé de Deus. Eu tenho a brasa viva no altar. Aleluia. E como é que nós mantemos o nosso altar em dia? Lá em Levítico, no capítulo de número 6, a Bíblia diz que todos os dias tinha que tirar o que, irmãos? O que podia apagar o fogo. O que pode apagar o fogo? O que apaga o fogo? O que o fogo queima e fica? A cinza. A cinza é tudo aquilo que foi queimado em nós e não presta mais para nada. Romanos capítulo 12 diz que nós temos que se colocar no altar de Deus e deixar o fogo de Deus nos queimar. Nós somos então veja, se eu venci aquela obra da carne, seja a que for, eu tenho que agora ela não faz mais parte de mim. Tudo que eu vou vencendo, eu tenho que ir tirando de mim, eu tenho que ir descartando de mim. Então veja, o fogo tem que arder no nosso altar. Mas nós vamos nos acostumando, irmão. Você não pode se acostumar a uma vida morta. Você não pode se acostumar a uma vida morta do Espírito. Você não pode passar um dia e não sentir a presença de Deus. Você tem que já berrar. Não pode ser nem clamar. Senhor, o que está acontecendo comigo? Passou um dia e eu não senti a tua presença. Senhor, pelo amor de Deus, me mostra. Então veja, irmão, isso é ser cheio do Espírito. Aquele povo estava morto espiritualmente. Eles estavam acostumados naquela miséria espiritual. Mas veio Elias, o enviado de Deus. Deus se preocupou com a condição espiritual daquele povo. E Deus disse: olha, eu quero mandar um avivamento. Eu quero mandar um avivamento. Eu quero mandar um avivamento. Agora eu te pergunto: será que Deus não quer mandar um avivamento na vida de cada um de nós? Será que Deus não quer mandar um avivamento particular? E nós todos aqui, imagina, oh, aleluia, você vem para o culto
nós temos que ser cheios. A tua vida tem que ser um culto. A tua vida tem que ser um culto. Aleluia. Você tem que estar no mercado. Esses dias eu estava no mercado. Aleluia. Um homem veio e me abordou. Eu vi que tu era crente. Eu vi que tu era crente. Olha para mim aqui. Tu tem vergonha de orar para mim aqui dentro do mercado? Não tem vergonha nenhuma. Coloquei a mão no ombro dele. E ele dizia: o meu casamento está destruído, a minha vida está destruída. Não, eu vou orar por ti. Orei por ele na fila ali do Barclays. Enquanto esperava a fila do caixa, estava orando por ele dentro do mercado. É loucura. Mas é o poder de Deus. E eu comecei a ver, é Deus mostrando para as pessoas que eu e você somos diferentes. Eles têm que ver alguma coisa em mim. Eles têm que ver alguma coisa em ti. Eles têm que vir até nós dizer: eu vejo que essa que passa é santo de Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé, aleluia. E vamos orar pelo que, pastor? Para que tu seja avivado, para que a tua vida seja uma vida avivada. Você tem que ser um crente avivado. Quem crente avivado, crente avivado, crente avivado, crente avivado, aleluia. Você não pode dizer: tá bom assim, não tá bom, não. A Bíblia diz que nos últimos dias ele ia derramar do seu espírito. Os jovens têm que ter visões. Ei, moça, a Bíblia diz que quem é cheio do Espírito Santo tem visão. A Bíblia diz que os velhos: eu sou um velhinho, eu sou uma velhinha na casa de Deus. Mentira, velho é o diabo. Nós, aleluia, que já temos mais passado do que futuro. A Bíblia diz que nós vamos ter sonho. O crente cheio do Espírito Santo, ele olha para frente e diz: eu ainda tenho sonho, porque eu estou cheio de Deus. Os servos e as servas vão derramar do meu espírito. Eu estou pagando, eu achei. Eu não sei se eles vão passar aqui na frente, mas vamos orar, papai. Eu não achei, me liguei. Você tem que vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu quero sair daqui cheio, eu quero sair daqui transbordante, eu quero sair daqui sendo cheio do teu espírito. Senhor, eu tenho que